Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal da Física Completa. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre associação de capacitores. Mas antes de nós prosseguir, moçada, não esqueça de dar o seu like, de compartilhar e comentar, pois a sua opinião é de suma importância para nós. Os capacitores estão associados de três maneiras: em série, em paralelo e mista. Na associação em série, a armadura negativa de um está associada à armadura positiva de outro. Na associação em paralelo, todas as armaduras positivas estão ligadas a um mesmo ponto, no mesmo potencial. E na associação mista, nós iremos deparar tanto capacitores em série como em paralelo. Então, vamos lá. Então, nós iremos apresentar para vocês o modelo de uma associação em série. Então, vamos observar aqui que numa associação em série, nós estamos representando aí três capacitores. Então, a armadura positiva de um está ligada à armadura negativa do outro e assim sucessivamente, ou seja, está ligado um após o outro. Então, o intuito nosso é encontrar o capacitor equivalente, ou seja, o capacitor que desempenha o mesmo papel desses três capacitores associados desta maneira. Então, vamos observar as três características de uma associação em série. Primeira característica da associação em série: cada capacitor associado em série armazenam cargas de mesmo valor. Segunda característica da associação em série: a DDP total do circuito é a soma das DDPs entre cada capacitor. Terceira característica: o inverso do capacitor equivalente é igual à soma do inverso de cada capacitor associado em série. Então, exemplo, dois capacitores, um de 5 microfarad e outro de 10 microfarad, são associados em série e é aplicado nos terminais uma tensão de 20 volts. Determinar a capacidade equivalente à carga que cada capacitor armazena e a DDP a qual cada capacitor está submetido. Para a resolução do exemplo anterior. Então, o primeiro passo aí é você montar o esquema, ou seja, sabendo que a associação é em série, então eu vou ligar o capacitor 1 ao capacitor 2, ou seja, o capacitor de 5 microfarad está ligado ao capacitor de 10 microfarad. E a DDP entre os terminais, entre o ponto A e o ponto B, é de 20 volts. Então, o segundo passo é você pegar os dados. Então, como os dados já estão representados no desenho, é só você pegar e colocar aqui ao lado. Capacitor 1, 5 microfarad, capacitor 2 é 10 microfarad e a tensão elétrica é de 20 volts. Então, vamos encontrar agora o capacitor equivalente, ou seja, qual o capacitor que desempenha o mesmo papel desses dois capacitores associados desta maneira. Então, o inverso do capacitor equivalente é igual ao inverso de 5 mais o inverso de 10. Ou seja, resolvendo isso aí para o mínimo múltiplo comum, eu encontro 10, que é o denominador comum, né? Então, 10 dividido por 5 dá 2, 2 vezes 1 dá 2, 10 dividido por 10 dá 1, 1 vezes 1 dá 1. Logo, o inverso do capacitor é igual a 3 sobre 10. Invertendo todo mundo, porque eu quero é o capacitor equivalente. Então, eu vou passar quem está embaixo para cima. Então, fazendo isso, eu vou encontrar que o capacitor equivalente é de 10 terços microfarad, ou seja, é o capacitor que desempenha o papel, é como se eu pudesse substituir esses dois capacitores por um único de 10 terços que desempenharia o mesmo papel desses capacitores. Então, vamos calcular aí agora a carga elétrica que cada capacitor armazena. Então, carga, lembrando que como é uma associação em série, cada capacitor armazena cargas iguais, ou seja, a carga é igual capacitância vezes tensão elétrica. Como eu conheço o capacitor, que é 10 terços, então vou lá substituir, ó, 10 terços,
e a tensão elétrica é de 20. 20 vezes 10 dá 200. 200 terços. Microcoulomb. Não esqueça que a unidade de medida de carga é o coulomb. Então, vamos calcular agora a DDP que cada capacitor está submetido. Então, a DDP do capacitor 1 vai ser carga 1 dividido pela capacitância 1. E lembrando que a carga é igual, é 200 sobre 3, então vai ficar 200 sobre 3 dividido pelo capacitor 1, que é 5. 200 dividido por 5, eu encontro 40 terços. 40 dividido por 3 dá 13,33 volts, ou seja, o capacitor 1 está submetido a uma DDP de 13,33 volts. E se eu quero medir a tensão elétrica entre o capacitor 2, vai ser carga 2 dividido pelo capacitor 2. A carga é igual, é 200 sobre 3, dividido por 10. 200 por 10 dá 20. 20 por 3. Então, 20 dividido por 3 dá 6,66 volts. Observe, se você somar a tensão 1 mais a tensão 2, tem que dar 20. Então, como nós fizemos aproximação tanto para a DDP1 como para a DDP2, vai dar aí aproximadamente 19,99 volts. Bom, pessoal, então observe então que o desenho esquemático de uma associação em paralelo, ela é totalmente diferente do desenho esquemático de uma associação em série. Numa associação em série, um capacitor positivo está ligado ao capacitor negativo do outro capacitor. Aqui é diferente, todos os capacitores estão ligados ao mesmo ponto, que nós chamamos aí de DDP. A diferença de potencial, então, entre cada capacitor é igual. O intuito nosso vai ser encontrar um capacitor equivalente, o capacitor que desempenha um papel desses três capacitores associados dessa maneira. Então, aqui nós estamos representando só 3 capacitores, mas eu posso ter 4, 5, posso ter muitos, né? Então, aqui é só para ficar fácil aí o entendimento. Então, o intuito nosso vai ser encontrar esse capacitor aí equivalente. Então, como na associação em série, na associação em paralelo, também nós vamos deparar 3 características que seguem nos slides seguintes. Então, vamos lá para as características da associação em paralelo. Bom, a primeira característica da associação em paralelo é que a DDP que cada capacitor está submetido são iguais. Então, diferentemente de uma associação em série, que na associação em série a DDP total é igual à soma das DDP de cada capacitor. Aqui, a DDP são iguais. Bom, a segunda característica da associação em paralelo diz respeito à carga elétrica, ou seja, a carga elétrica total vai ser igual à soma que cada capacitor consegue armazenar. Bom, a terceira característica é a característica que nos ajuda a determinar a capacitância equivalente, ou capacitor equivalente. Então, o capacitor equivalente da associação em paralelo é uma soma direta. Observe aí que é diferente da associação em série. Então, o capacitor equivalente vai ser igual à soma de cada capacitor associado desta maneira. Então, agora nós iremos fazer um exemplo de fixação para que nós possamos absorver aí esse conhecimento. Então, vamos lá para o exercício. Então, vamos para o exemplo, pessoal. Dada a associação da figura, calcular o capacitor equivalente. Letra B, a carga de cada capacitor. Letra C, a energia armazenada na associação. Letra D, a carga total armazenada. Então, vamos para a resolução e para a figura desse enunciado. Vamos então aí observar que a figura do enunciado passado é essa,
e observa que a representação é diferente de uma associação em série. Então, vamos lá pegar os dados. O capacitor 1 é de 3 microfarad, o capacitor 2, 7 microfarad, e a DDP é de 100 volts. A letra A pede para nós calcular o capacitor equivalente. O capacitor equivalente da associação é a soma. Então, somando o capacitor 1 mais capacitor 2, nós vamos encontrar que é de 10 microfarad, ou seja, é o capacitor equivalente. É aquele capacitor que desempenha o papel dos dois capacitores associados desta maneira. A letra B, nós vamos encontrar a carga. Então, a carga 1 é o capacitor 1 vezes a DDP. Logo, carga 1 de 3 vezes 10 a menos 6. Lembrando que o micro é 10 a menos 6. Fatoramos aí o 10, colocamos em forma de potência 10 ao quadrado. Resolvendo isso aí, vamos encontrar que a carga 1 é de 3 vezes 10 a menos 4. Para a carga 2, nós iremos fazer a mesma coisa, multiplicando o capacitor 2 vezes a DDP. Logo, nós temos que a carga 2 é de 7 vezes 10 a menos 4 coulomb. Vamos calcular aí a energia potencial. Energia potencial é a capacitância vezes DDP ao quadrado dividido por 2. Capacitância é o capacitor que nós acabamos de achar, o equivalente. 10 vezes 100 ao quadrado dividido por 2. Nós vamos encontrar que a energia potencial é de 5 vezes 10 à quinta joule. E por último, nós vamos encontrar aí a carga total do circuito, que é só somar a carga 1 mais a carga 2. 3 vezes 10 a menos 4, mais 7 vezes 10 a menos 4. Que nós iremos encontrar aí 10 vezes 10 a menos 4 coulomb. Então, nós vamos agora para a associação mista, que é a mistura da associação em série, mas a associação em paralelo. Então, observamos que numa associação mista, vamos deparar com capacitores associados em série, quanto capacitores associados em paralelo. Então, vamos para o exemplo. Na associação de capacitores da figura abaixo, determinar o capacitor equivalente e a carga de cada capacitor. Então, observa que eu tenho 3 microfarad, 6 microfarad estão em série. Então, vou resolver esse problema aí primeiro. Vamos fazer por parte, então, pessoal. Vamos calcular primeiro a associação em série. Então, o inverso do capacitor 1 mais o inverso do capacitor 2, nós vamos encontrar aí que o capacitor equivalente daquela associação 1 e 2 é de 2 microfarad. E determinando e colocando ele em paralelo com o de 8 microfarad, nós vamos determinar o capacitor equivalente, que é o capacitor 1 mais capacitor 2, que dá 10 microfarad. Lembrando que numa associação em série as cargas são iguais, então da associação em série eu tenho que carga 1 e carga 2 é de 2 vezes 20, que dá 40 microcoulomb. E a carga 3, capacitor 3 vezes DDP, que dá 160 microcoulomb. Então espero ter ajudado vocês, não esqueça de compartilhar e de dar o seu like. Então vamos para uma frase de reflexão. Bom, pessoal, então vamos para o nosso momento de reflexão hoje com a frase de John Brennan, que diz o seguinte: sucesso é um estado de espírito. Se você almeja o sucesso, comece a pensar que você é um sucesso. Então, pessoal, muito obrigado e até mais no nosso canal da Física Completa. Até mais!